Namastê! Namastê! Então hoje a gente vai gravar esse vídeo para vocês, para falar um pouquinho sobre como vai funcionar o nosso próximo módulo da formação, que está sofrendo uma nova alteração, como vocês já estão percebendo. Desde o primeiro módulo a gente tem feito alguns ajustes, justamente porque a cada módulo a gente tem necessidade de fazer coisas diferentes. Sim. E o que a gente vai ter de diferente então, gente? Para o próximo módulo, nós teremos mais dias no encontro presencial. Porém, a gente tem menos dias durante a semana de estudo. Então, a gente vai concentrar o estudo em 9 dias. Depois, a gente tem uma pausa, que é para a integração, para colocar essa matéria que a gente teve na semana em dia, para não deixar acumular. E depois a gente volta a ter mais 9 dias. Então, a gente vai ter no mês 2 etapas. 9 dias, descansa 4, aí a gente tem mais 9 dias, descansa 4 e assim por diante. Então, da mesma forma que do presencial vai funcionar assim, o online também. Então, vocês em casa vão acompanhar esse mesmo ciclo mensal de atividades, né, intensivas que a gente vai estar fazendo aqui e da pausa também. Por quê? Na questão do presencial, a gente sente que agora a gente chega num momento que é muito importante a gente também poder ter mais tempo com vocês, concentrar esses grupos, para a gente poder ter atividades complementares que são muito importantes, como as terapias, a gente poder praticar com vocês o que a gente está aprendendo nas viagens, dos cursos, das massagens, do próprio Reiki, do Magnify, né? Todas essas matérias que a gente está tendo cada vez mais sendo acrescentadas, e também da cura energética dos movimentos e da cura energética, as avaliações do progresso de vocês até então. Então vocês vão chegar na sexta-feira e vão se hospedar aqui no sítio, que está sendo totalmente reestruturado para que a gente possa receber vocês neste novo formato e para que a gente possa ter este modelo do centro de cura energética que é aqui em Alto Paraíso. As pessoas que vierem, que tiverem interesse em abrir os seus centros de cura energética nos seus estados, países, elas vão poder experienciar, vão poder entender como que na prática a gente faz isso funcionar, como a gente pode conciliar, né, todas as atividades que é possível a gente ter dentro de um centro de cura energética. Inclusive atividades extracurriculares, que são as caminhadas, os passeios, né? Atividades fora também dessa grade de aulas da formação, que é mais uma coisa que a gente já vai explicar para vocês. Até o final da formação, 2026, as pessoas da Sangha que estão na formação, que têm interesse em abrir o centro de cura energética em seus estados, países, sei lá onde, cidades, continentes, elas vão poder abrir o centro com todo o nosso suporte, né, que vai estar estruturando, dando todo esse modelo, sem que vocês precisem pagar uma franquia do Centro de Terapias de Cura Energética. Depois da formação, as pessoas que tiverem interesse em abrir o centro, elas vão necessariamente precisar pagar uma franquia. Então, a gente está estruturando, ajudando vocês a montar os espaços de vocês. Ah, todo mundo precisa montar um centro de terapia? Não. Porque se vocês se organizam como Sangha, vocês podem montar um centro de terapia em São Paulo e criar uma rotatividade de trabalho para todo mundo da Sangha de São Paulo, que é basicamente como a gente está fazendo aqui. Então, em Alto Paraíso, a gente já tem, acho que é a maior Sangha agora, que as pessoas estão chegando para morar. Então, a gente tem uma rotatividade. Então, justamente a ideia é que vocês, mesmo escolhendo seguir um caminho individual, vocês tenham esses pontos de apoio no mundo inteiro. Então, da mesma forma que eu e a Nu viajamos todo ano para encontrar vocês, fazendo os encontros presenciais, depois vocês também como terapeutas que vão estar dando aulas, vão estar atendendo,
vão poder fazer essas turnês dentro desses espaços que estarão sendo abertos. Então, vocês não precisam ter um espaço, mas vocês vão fazer parte dessa rede de terapeutas de cura energética. Então, vocês vão se disponibilizar para poder trabalhar nesses espaços, né? E a ideia é que a gente contrate justamente que os espaços criem parcerias ou contrate terapeutas muito bem qualificados. Então, uma das exigências é que os terapeutas tenham passado pela formação de terapeuta de cura energética, para que a gente possa ter essa excelência nos centros de terapia de cura energética. Então, isso é uma parte. Então, por que a gente está falando? Porque a partir do próximo módulo, os encontros presenciais, eles têm o intuito também de vocês entenderem como se organizar como terapeuta. Como eu posso organizar a minha vida, minha rotina, minha disciplina, trabalhar, de que forma eu já posso trabalhar. Então, tudo isso vai estar acontecendo aqui para que vocês entendam a partir de uma experiência. No próximo módulo também, no 5º módulo, a gente começa a ter as avaliações. Essas avaliações são necessárias para que a gente consiga entender em que etapa do processo cada um está e que a gente possa corrigir, ajudar vocês a entender o que não está legal, dar dicas de como fazer para ficar melhor, né? Exatamente. Então, durante esses 9 dias, a gente vai ter as aulas práticas, que na verdade são aulas para que vocês possam ser avaliados, mas também que vocês possam aperfeiçoar o trabalho de vocês. Então, a gente vai ter um dia de avaliação de Reiki, um dia de avaliação de Magnify Healing, um dia de avaliação de Abhyanga, ou do Artana, de Shirodara, que foram as técnicas que vocês aprenderam. Na cura energética, a gente vai ter as avaliações das terapias que a gente aprendeu dentro de cura energética e vamos ter as avaliações da cura energética dos movimentos. Exatamente. Então, justamente a ideia de que vocês também, além de ter avaliação, eu vou separar, a gente vai estar separando esses momentos dentro do encontro presencial para que vocês também possam começar a entender e aprender a conduzir os grupos, a conduzir a prática. Então, a gente precisa muito que vocês comecem antes de terminar a formação, como se isso já fosse um estágio, como se já fosse uma situação para você começar a realmente exercitar isso com as pessoas que são os próprios alunos, são vocês mesmos, para que a gente possa olhar isso e conseguir direcionar vocês dentro desse processo. Então, além dessas avaliações, nós vamos ter a oportunidade de atualizar as nossas iniciações. Eu acabei de entrar na formação no 4º módulo, então eu não fiz Reiki 1, 2, 3 e mestrado. Eu não fiz o Magnify Healing fase 1. Por quê? Porque eu não vim no encontro presencial, porque eu entrei depois. Então a equipe, né, que está trabalhando aqui vai estar adiantando esse processo, ou seja, vocês vão passar pelo processo de poder fazer a formação completa também das iniciações. Então, tudo vai estar sendo dividido entre as aulas da formação, o programa de revitalização, que é algo que vocês podem ou não adquirir, e também as iniciações que estão faltantes para vocês. Então, a gente precisa de mais tempo para isso, né? A gente precisa de um tempo realmente para conseguir concluir esse trabalho. Então, vocês vão poder se inscrever no programa completo de revitalização ou vocês vão poder escolher terapias individuais, né, que são diversas. Então, a Healing-se, ela vai oferecer essas terapias individuais ou o programa. Vocês vão poder também participar dos atendimentos, que são os atendimentos de avaliação dos nossos professores. Então, vocês vão passar pela avaliação de um médico, que nós estamos indicando o Dr. Ricardo. Por quê, gente? Porque o Dr. Ricardo, além de ser um médico em medicina convencional,
ele é um médico também ayurvédico, ele tem a medicina tibetana, a medicina chinesa, mas para este módulo, ele tem a visão do Ayurveda, né? E todo o nosso módulo, ele está embasado no Ayurveda. Então, a alimentação que a gente vai propor é através de uma nutricionista, que é a Bruna, que está fazendo o nosso cardápio todo pelo Ayurveda. Então, a gente vai ter a experiência do Ayurveda, continuando a introdução que a gente teve na Índia. Então, se você passar com o seu médico, que é o seu médico convencional, e ele te autorizar a participar do programa como um todo, da formação como um todo, quando você chegar aqui, você vai ter que passar pela avaliação do nosso terapeuta ayurvédico, né? Que ele vai dizer se você pode ou não, pelo Ayurveda, participar de algumas terapias. Qual é a vantagem? Às vezes eu sou um médico, então assino lá por mim. Então não pago nada. Chegando aqui, não sei, vou dar um exemplo, eu vou pagar R$200 na consulta com o terapeuta para avaliação do que é bom para mim e o que não é bom para mim como terapia. Eu vou fazer a bianga? Não, eu vou fazer escaldapé, eu vou fazer banho, eu vou fazer o duartana, né, shirodara. Então esse terapeuta que vai poder olhar, porque você é um médico convencional, ou você como médico convencional não tem condições de entender isso, né? Então por isso que é importante, a gente já está indicando os médicos que estão mais alinhados. A doutora Bruna é a nossa indicação de nutricionista, para olhar que se aquilo que a gente está oferecendo para vocês como nutrição é algo que é adequado para você e não interfere na sua saúde. Então, a Bruna vai olhar isso. E nós temos uma psicóloga, que a gente está indicando a doutora Regina, mas se vocês não puderem passar com a doutora Regina, vocês podem passar com outros psicólogos, inclusive psicólogos da formação, para que elas possam dizer, ok, ela tem condições de participar do 5º módulo da formação. Para que a gente está fazendo isso? Para vocês entenderem que é importante a gente ter essa medicina integral, para a gente ter uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa estar totalmente respaldado, né? Através do que a lei nos diz aqui no Brasil, porque em cada lugar é de um jeito. Nos Estados Unidos, se você virar uma igreja, você pode fazer o que você quiser. Aqui no Brasil, não. Entendeu? Então, cada lugar do planeta tem uma legislação específica. Então, a gente também vai seguir tudo isso, porque estamos pensando em ter a possibilidade de atuar como um profissional. Você querendo ou não querendo atuar, a gente está aqui ensinando isso. Então, vocês vão entender como é passar pelo médico, como é passar pelo psicólogo, como é passar pelo nutricionista, e o que vocês vão sentir para entender o que o cliente de vocês também vão sentir quando vocês oferecerem essa estrutura. Exatamente. Então, o nosso cronograma de presencial, vocês vão chegar como vocês têm chegado, né, na Chapada nas sextas-feiras, e a nossa rotina começa no sábado. Que já é uma trilha. Então, isso entra naquilo que eu estava falando, que a gente vai também, quer poder proporcionar para vocês atividades fora do centro, né? Atividades extracurriculares, que a gente também vai ter vivências, a gente vai conseguir ter práticas, enfim, várias coisas que a gente vai depois divulgar para vocês, mas também tendo essa experiência em grupo, podendo conhecer a Chapada, podendo fazer uma trilha, andar na natureza. Então a gente entende a importância agora, que a gente já está mais amadurecido no trabalho, de também ter esses tempos de respiro, para não ficar uma coisa só em cima do estudo em si, porque essa primeira fase ela já foi bem feita. Então agora a gente começa realmente a entrar numa parte mais prática, né, de todos os ensinamentos, de todas as práticas, disciplina. O formato basicamente no sábado a gente sai para a cachoeira, 2 horas da tarde a gente volta, e aí a gente almoça aqui.
Lembrando que nós fizemos um programa pensando numa primeira fase dessa nutrição como desintoxicação. Então a gente vai estar limpando o corpo. Ao mesmo tempo, tem um olhar do equilíbrio da energia feminina com o equilíbrio da energia masculina, cura do feminino e do masculino a partir da nutrição. E depois a gente tem uma terceira fase, que é a fase da nutrição em si. Então, isso vai sendo progressivo ao longo dos dias. Então, a nossa alimentação, ela vai mudando de acordo com os dias, que vai acompanhar também as terapias que a gente está propondo ao longo dos dias, seguindo esse raciocínio. Então, a gente volta, almoça, depois nós vamos ter a aula do Matheus, que é uma aula de violão, de música, de ritmo também, que ele entra como um professor da formação. Então a gente não vai ter que pagar aula particular com o Matheus, ele é um professor, como todos os outros professores, como aula complementar na formação. Por que isso? Porque a gente entende que uma das práticas mais importantes que a gente tem, espiritual também, são os kirtans, e participar dos kirtans ativamente. Conseguir tocar violão, cantar, saber os mantras, isso cria uma relação também no social e espiritual que é muito importante. Então é ser recebido em qualquer lugar, é poder integrar qualquer trabalho, é poder fazer parte de alguns grupos, né? Então a gente ter essas ferramentas são fundamentais. Então no sábado, depois das 6 horas, a gente sempre tem o jantar. Às 7 horas a gente tem um diferencial agora, que são atendimentos gratuitos aqui a partir do 5º módulo. Por quê? Porque todos os centros de cura energética precisam sustentar práticas gratuitas, né? A caridade, a austeridade, essas são práticas que precisam caminhar junto. São fundamentais. Então a gente vai ter todos os dias do encontro atendimentos gratuitos às 19 horas. E uma outra coisa que vai ser muito interessante também do porquê que a gente pensou em ter esse espaçamento, porque isso também vai facilitar que os próprios professores, ou que moram em Brasília, ou que moram aqui próximo, ou que moram na Chapada, eles vão conseguir vir dar as suas aulas presencialmente. Então agora no presencial vocês vão ter a oportunidade de ter muito mais aulas presenciais com os professores da formação e ter esse contato direto com eles. Então a gente vai ter o Chandra aqui, né, que vai estar dando as aulas dele no presencial. A gente vai ter alguns rituais quando a gente precisa ter para purificação, liberação de karma. O nosso cardápio vai estar seguindo o Ekadashi, então a gente vai estar fazendo o Ekadashi, acompanhando o Ekadashi. Isso também é uma mudança bem importante. Então vai estar tudo pensado para que a gente possa ter a experiência do Ekadashi aqui também. Lógico que é quando cai, né? O encontro com o Ekadashi. Então nós temos no domingo uma rotina que basicamente segue igual. Então às 5 horas da manhã a gente vai ter o nosso shot, depois a gente tem mantras com o Alan. Na sequência dos mantras a gente tem a aula de yoga, né? Do yoga a gente vai ter a cura dos movimentos. Da cura dos movimentos nós vamos ter a cura energética. Então tudo isso a gente vai fazer no período da manhã, bem cedinho. Por que que a gente está colocando a aula de cura energética depois? Porque nós precisamos trabalhar agora o corpo físico, porque a gente começa a partir deste módulo o trabalho das ativações, né? O estudo das geometrias, toda a matemática de ativação. Então a gente precisa desse corpo bem preparado para as ativações. E as aulas de cura energética ficam gravadas, vocês podem ouvir. Na quarta-feira a gente muda isso, a aula de cura energética, ela é antes de tudo.
ela é às 5 da manhã. Por quê? Porque é o atendimento de cura energética. Então, neste atendimento, todos precisam estar no presencial. E todos querem estar no presencial. Então, na quarta-feira, a cura energética, ela começa às 5 da manhã. Bom, feito isso, vamos voltar para o nosso domingo e os demais dias. A gente vai ter aulas, que são as aulas dos professores, que vão estar dando as aulas aqui, na formação. E depois, das 11 a 1, a gente tem os atendimentos que fazem parte do programa de revitalização. Então, vocês vão poder concluir todas as aulas e ir para as terapias. Então, alguns vão fazer massagem, outros vão trabalhar com oleações, outros vão ser terapias energéticas, outro banho, outro ozônio, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem aqui. Pindas, bastes, a gente tem todas as terapias ayurvédicas, a gente tem toda a parte dos banhos, pindas, bastes, todas as terapias ayurvédicas, banhos, enfim, depois vocês vão conseguir ver minuciosamente o que são essas terapias, tá? O que está proposto. A gente almoça sempre às 2h da tarde e depois do almoço nós vamos ter a nossa aula prática, que é a aula de avaliação, né? Então, das 3 às 5, a gente vai ter a aula de avaliação. Então, vão ter as macas, vocês vão atender, vão fazer trocas, a gente vai avaliar, enfim. 5 horas acaba, vocês vão poder dar uma descansada, tomar um banho, 6 horas, jantar, 7 horas, atendimento gratuito, tá bom? Nesse atendimento gratuito, vocês não vão lá receber só, gente, vocês vão lá trabalhar. Por quê? Porque no sábado vai ser o reiki. Então, o reiki, todos os reikianos vão se colocar à disposição e vamos ter troca reiki. No domingo, eu acho, se eu não me engano, que é o Magnify. Então, todos os terapeutas de Magnify Healing vão se colocar à disposição para atender. Atender quem? Quem vai estar vindo de Alto Paraíso, da cidade. E a gente já começa a aprender como é este trabalho. Pessoas comuns, então a ideia é que a gente consiga entrar em contato com esse público que também é leigo, que nunca fez, que não conhece, que não entende, que tem medo. Então esse é um processo também que vai ajudar vocês a entender como ter esta abordagem nesses dias de serviço gratuito, porque a ideia, como a Anu falou, é que também nesses centros vocês comecem a conseguir exercitar esse trabalho de caridade, esse serviço gratuito para as pessoas da comunidade, do bairro, do lugar, enfim, pessoas normais que não necessariamente são estudantes. O que vocês vão poder ter também? Uma lojinha, que é a Shopsy, que tem vários produtos que a gente vai começar a trazer de vários lugares do mundo. Então a gente vai fazer as nossas viagens, vai para a Índia, traz produtos. Vai para a Europa, traz coisinhas para vocês, né? E basicamente a gente vai fazer uma lojinha com moda circular. Então vocês também vão poder ter acesso à Shopsy, que vai disponibilizar para vocês pasta de dente sem flúor, meia para quem esquece, uma série de coisas que vão ser são conveniências, né? Porque a ideia é a gente não sair daqui, né? A gente só vai sair daqui nos dias que a gente vai para a cachoeira, então a gente não vai ter mais aquele tempo que vocês tinham para sair para a cidade. Não tem como. Então, a gente vai estruturar uma loja de conveniência aqui para os esquecidos. Eu me incluo nisso. Muitas vezes eu viajo, esqueço biquíni. Muitas vezes eu viajo, esqueço meia. Escova de dente, escova de dente, né? Shampoo, enfim, condicionador. E a ideia é que todos esses produtos, justamente pelo fato de a gente estar no meio da natureza e essa água ela escoa diretamente na terra, que esses produtos eles são biodegradáveis. Então também por uma questão ecológica, de consciência e também de conveniência, porque se você não conseguiu comprar, você também não precisa trazer
na sua mala, que já é limitada muitas vezes, né? Avião e tudo mais. A ideia é que você não precisa trazer muitas coisas, né? Toda aquela sua necessaire de casa, com shampoo, um monte de coisa. Aqui vocês vão ter um processo imersivo e realmente de uma possibilidade de experienciar coisas que vocês não experienciam na vida de vocês, na casa de vocês, na rotina que vocês têm. Ainda pensando nessa questão do meio ambiente e da nossa terra aqui, nós optamos por não oferecer roupa de cama nem roupa de banho, né? Para evitar ter muitas lavagens e a gente acaba tendo que usar sabão e a gente acaba tendo que ter uma contaminação de alguma forma. Então, o que a gente está propondo? Que vocês tragam as roupas de cama de vocês, lençóis, toalhas. Se vocês não quiserem trazer, vai estar disponível na Shopee para alocar, por um valor super acessível. Você chega, na hora do seu check-in, você pode pedir a roupa de cama e banho. O seu kit, né? O seu kitzinho, ou se você esquecer, tá? Então, a gente vai ter várias mudanças, mas basicamente as mais importantes são essas. Vocês já se programarem para 9 dias, né? Chegada na sexta, e aí vocês vão ficar até o outro domingo. O outro domingo, que é quando a maioria faz o check-out de manhã bem cedinho e já vai embora. Roupa de cama que vocês têm que trazer, roupa e banho. Produtos, lembrar que vocês não vão conseguir ir para Alto Paraíso, porque a gente não tem esse tempo mais na formação. Se preparar para as avaliações. Definir se vocês vão querer fazer o programa de revitalização. Aproveitar já para fazer esse tratamento de cura de vocês quando vocês vierem, tá? E acho que isso, né? Exatamente. E se prepararem para servir, né? Isso. Que a gente vai estar abrindo agora essa oportunidade de vocês entenderem como é o serviço, como vocês podem oferecer o serviço nos centros de cura energética. Só reforçando que não é obrigatório vocês adquirirem esse pacote de revitalização, mas é muito indicado justamente porque quando você recebe o atendimento, os tratamentos, você também tem uma noção do que você vai fazer. Você vai poder ter a experiência dos dois lados, de quem faz e o que você sente quando você recebe. Mas, obviamente, se vocês não puderem nesse momento, vocês não precisam, até porque esses pacotes de revitalização, esses programas, eles vão estar continuamente acontecendo, mesmo depois da pausa da formação. Mas então, o que é interessante? Vocês otimizarem. Porque Exato. se vocês tiverem que ir para um spa, vocês vão ter que pagar novamente hospedagem, alimentação, isso. coisa que vocês não vão precisar pagar duas vezes, Já dá para porque fazer já tudo está na formação. paralelamente. Exatamente. Né? Então dá para otimizar e ter menos custo, óbvio, porque o que a gente está oferecendo é muito mais acessível. E a parte boa é que na quarta-feira, nossa quarta-feira linda e querida, tão esperada da cura energética, a gente não acaba. Então a gente ainda vai conseguir ter várias atividades e continuar, né, a semana na quinta, na sexta, no sábado, e até o domingo a gente tem programação para realmente ter um aproveitamento máximo. Nós temos aulas com a Bruna, como professora da formação também, que ela vai estar trabalhando essa abertura do nosso criativo. Por quê? Porque quem não abre o criativo não materializa. Então a gente vai trabalhar, vai se compreender através dessa expressão do intuitivo, do sensível, entender qual é o lugar da sensibilidade. Isso eu pedi para a Bruna para que a gente possa trabalhar também a audição flutuante, porque o processo de estar fazendo tudo isso te coloca num outro nível, que não é no nível da consciência, sim da subconsciência. Então a gente vai sentir, perceber, entender que determinados clientes nossos vão precisar que a gente trabalhe dessa forma, né, com a arte. Então a gente vai ter isso também. Teremos uma médica que vai trabalhar dentro da formação, tanto na parte de terapia, que ela vai estar atendendo com ozônio, terapia e com várias técnicas, como também com aulas de neurociência. Então, para a gente entender
de forma muito clara como funciona toda essa nossa estrutura neurológica, com essa visão médica. Então a gente tem muita coisa nova e incrível, como sempre, né? E as demais coisas que provavelmente a gente não falou. E que vão acontecer. Que vão acontecer, porque a gente esqueceu. Vocês procurem lá no site, no obadiali.com, tá? Ou chamem a equipe da formação de terapeuta de cura energética para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Exatamente. Esses detalhes vão estar todos descritos. Vai ter tudo divulgado bonitinho. Esse vídeo é exatamente para vocês poderem pegar a essência, entender o que a gente está propondo e conseguir ter a visualização de como isso vai funcionar. E aí depois vocês vão ter aí todas as informações necessárias e o tempo de tirar as dúvidas para que vocês possam se programar e se programem, que justamente agora a gente tem 2 encontros por mês. Então vocês não vão ter aquela disponibilidade de datas, né, como a gente tinha antes, porque justamente pela intensidade desse programa a gente precisa desses 5 dias de folga aqui também para a gente reestruturar para o próximo grupo. Então é uma pausa que não é uma pausa, né? É uma pausa que a gente faz todo esse fechamento, esse entendimento e essa reestruturação para continuar o estudo, inclusive vocês dentro do estúdio de vocês. Eu esqueci de falar qual vai ser a iniciação que a gente vai ter, né, nesse módulo, que vai ser a segunda fase de Magnify Healing. Então nós vamos receber a segunda fase de Magnify Healing, a celebração, workshop de celebração dentro da formação, para que a gente possa avançar até o Light Healing, enfim, e professor de Light Healing. Então a gente vai caminhando a cada módulo com as iniciações dos módulos. E vale lembrar para aqueles que não fizeram os módulos anteriores que a formação ela foi toda organizada e projetada para que você possa começar de qualquer módulo. Então, se você quiser iniciar a formação no 5º módulo, você pode. Para que você tenha o seu certificado de terapeuta de cura energética, você vai ter que concluir os 8 módulos. Porém, você pode começar no 5º e depois fazer o 1º, 2º, 3º e 4º módulo. Tá? Então, tem bastante gente perguntando se pode entrar. E sim, vocês podem entrar e depois a gente se compromete em concluir todos os módulos. Por isso, a gente vai continuar mantendo a formação até 2030 para aqueles que vão entrando até o último módulo, tá bom, gente? A gente consegue atender as necessidades paralelamente diferenciadas de cada pessoa, porque obviamente tem as pessoas que já estão estudando, já estão avançadas em alguns quesitos, mas a gente consegue também dar essa atenção necessária para quem está teoricamente iniciando, né? Então não tem problema nenhum, é super possível fazer esse processo agora do meio para o final, lembrando que vocês vão conseguir concluir isso depois. Então é isso. Até o 5º módulo.